Olá, pessoal. Agora, estes dois últimos capítulos são do livro de produção de textos, tá? Eu vou fazer uma recapitulação, porque nós já vimos essas duas explicações, tanto de anúncio publicitário, quanto o artigo de divulgação científica, no nosso outro livro do Trilhas. Então, a gente já tem condições de responder. A Pro só vai contextualizar, né, o que cada um traz sobre a história, né, da publicidade e depois sobre a história do artigo de divulgação científica, e aí vocês ficarão aptos a responderem todo esse exercício que, infelizmente, nós não conseguiremos corrigir em aula online, mas a Pro vai enviar para vocês, via Classroom, a correção de todos esses exercícios, tá bom? Então, ó, contextualizando, você vai ler alguns anúncios publicitários neste capítulo para poder aprender sobre suas características, né? Na verdade, relembrar as suas características. Antes disso, leia um pouquinho sobre a história da publicidade. A publicidade, como toda comunicação humana, sofreu transformações ao longo do tempo. A sua origem remonta à antiguidade clássica, período em que a publicidade era realizada oralmente. Os anunciantes eram chamados de pregoeiros e anunciavam a venda de gados, de outros produtos como ouro, escravos, etc. Apenas em 1482, na França, surgiu o primeiro cartaz que se tem de conhecimento, produzido para anunciar um evento religioso. A primeira campanha publicitária foi criada por Joan Wanamaker e teve, inclusive, desfile de carros. Atualmente, as empresas investem em anúncios em celulares, redes sociais. Por esses meios, atingem um número significativo de pessoas. O Brasil e a publicidade. Inicialmente, no Brasil, a forma de divulgação de produtos e de serviços era feita do boca a boca, né? Assim como lá também na Europa. Só no final do século XIX, a divulgação dos anúncios impressos ela ganhou força com o surgimento dos jornais. Em 1913, surgiu a primeira agência de publicidade no Brasil. Apesar de ser nacional, usava métodos comuns no exterior, o que se distanciava um pouco da nossa cultura. No final dos anos de 1920, o rádio chegou ao Brasil e revolucionou a forma de fazer essa publicidade. Os anúncios eram mensagens musicais, publicitárias, conhecidas como jingles. Em 1950, com a chegada da TV, eles ganharam uma outra característica. Atualmente, a publicidade é veiculada pela internet, por meio do qual os anúncios circulam de forma mais dinâmica, de forma mais rápida, certo? Aí depois vocês têm, ó, esses anúncios, certo? Fazendo uma analogia, né, uma paródia aqui com os filmes, né, lembrando do nosso conteúdo lá, do Trilha sobre paródias, tá? E vocês têm condições de responderem essas páginas. Até o esqueminha 142 é a página, que vocês terão uma ideia geral, né, do público-alvo, das características, tá? Então, ó, um anúncio publicitário, ele tem o título, tá? As imagens, o corpo do texto, a logomarca, o slogan, certo? Em alguns casos, o argumento do porquê aquele anúncio está sendo circulado, tá? O objetivo é promover uma ideia ou uma causa, ou até mesmo vender um produto e divulgar a sua marca. E o público-alvo, público em geral interessado naquele tipo de produto, tá? Então, aí vocês podem continuar respondendo a respeito do anúncio, tá? E na página 153, começa-se o outro capítulo, que vai falar um pouco a respeito do artigo de definição de divulgação científica, certo? Que seria um texto de cunho científico, certo? De um experimento,
tá? Que agora já tem sua comprovação, então ele se transforma no artigo, né? Sendo assim divulgado numa revista específica, num jornal, certo? Até mesmo na internet, alguns canais voltados para artigos científicos, tá? Divulgando descobertas. Então, o ser humano ele sempre teve essa necessidade de registrar os acontecimentos. Por isso, as descobertas da humanidade, científicas ou não, elas são registradas e divulgadas desde sempre. Mesmo que de formas diferentes, né, antigamente e agora, hoje. A ciência tem um papel fundamental no desenvolvimento da civilização, fazendo parte da cultura de cada povo. Logo, a divulgação do conhecimento científico é algo que acompanha a sociedade desde a antiguidade. Atualmente, os textos de divulgação científica possibilitam às pessoas não especialistas em assuntos científicos a se informarem, a aprenderem um pouco mais sobre diversos temas. Com a internet, o conhecimento científico se tornou mais acessível e aumentando a importância desse tipo de texto a ser repassado para as pessoas informações verdadeiras, confiáveis, certo? Os documentos científicos. Os documentários científicos, eles são uma forma de popularizar a divulgação desse conhecimento, principalmente se pensarmos que o alcance desse gênero é cada vez maior, existindo até mesmo canais de televisão ou canais, né, de mídia mesmo, do YouTube, por exemplo, que transmitem exclusivamente esse tipo de documentário. Por utilizar recursos audiovisuais, esses filmes facilitam a compreensão de qualquer conceito, né? Eles ficam mais simples para as pessoas leigas entenderem o cunho da pesquisa, certo? E aqui na página 168, nós temos um esqueminha também, tá? Onde você vai poder entender melhor, né, o objetivo, as principais características, certo? De um texto de divulgação científica, tá? Ó. Então, no esquematizando, ele vem que o objetivo maior é divulgar assuntos de natureza científica e relacionadas às diversas áreas do conhecimento, né, com um vocabulário simples, prático, para que qualquer tipo de público se entenda, né, que se interessarem, se entenda por aquele artigo. Pessoas que se interessam, né, por diversas descobertas científicas, mas não são especialistas no assunto, né, um público mais leigo. As características são elementos comuns aos gêneros jornalísticos, como a citação de autoridade, dados estatísticos, exemplificação e recursos visuais, né, que inclusive nós já vimos também a respeito dos articuladores, né, de autoridade e de exemplificação, os argumentos que eu posso usar num texto para que ele fique verossímil, para que ele transmita credibilidade. E, por fim, apresenta uma forma expositiva de uma descoberta científica ou de uma pesquisa realizada, certo? Então, aqui sugestões de filmes e vocês têm condições de responderem todos esses exercícios até aqui o final, mas como a Pro falou no início, não teremos condições de corrigi-los em aula online, então eu divulgo para vocês pelo Classroom toda essa correção, ok? Então, obrigada e até lá.